No vídeo de hoje eu trouxe um resumo do livro O Homem Eterno, do escritor Chesterton. Esse livro ele é dividido em duas partes, então eu achei interessante, até para melhorar a minha compreensão sobre a obra, dividir o resumo de acordo com as partes, para evitar também que esse vídeo fique muito longo. Hoje irei falar sobre a primeira parte da criatura chamada Homem. Nós vemos nesse início uma análise do desenvolvimento da humanidade, então vai ser comentado sobre a antiguidade, a mitologia, a religião. Chesterton tem como base aquilo que chamamos de desenvolvimento humano, não para fazer uma simples crítica, mas para mostrar um ponto fora da curva de tudo aquilo que nos é apresentado na universidade, na nossa educação externa, enfim, tudo aquilo que achamos até óbvio, de tanto termos costume de ouvir no nosso cotidiano. Ele fala da origem humana, do darwinismo, da pré-história, como se a humanidade não soubesse, não tivesse veracidade sobre as informações que nos são expostas. Nós não temos como provar, por exemplo, a veracidade do processo evolutivo. Nós temos uma visão totalmente inadequada do homem pré-histórico, do homem das cavernas. O escritor até aborda a imaginação fértil dos antropólogos que acabam inferindo mais do que podem sobre o homem da pré-história. Porque nós falamos tanto do comportamento um tanto irracional do homem das cavernas, como se tivéssemos a informação comportamental desse homem. E na verdade nós não temos. As informações que nós temos da pré-história não passa de desenhos de renas e esculturas em cavernas. Então, ele faz essa crítica porque a imaginação do homem nos levou a acreditar fielmente que o homem da caverna era menos racional do que o homem atual, do que o homem moderno. E não, nós não temos nada que comprove que o homem da antiguidade carregava sua mulher pelos cabelos enquanto ele a arrastava. Não temos nada que comprove que a rena desenhada na caverna tinha outra intenção a não ser o simples desenho. Apesar de não querer fazer nenhum comentário nesse vídeo, não dá para deixar de citar Engels utilizando manuscritos de Marx, quando ele fala sobre a teoria do aparecimento da família. Resumidamente, ele afirma que os homens primitivos viviam em hordas nas quais havia total liberdade sexual e, portanto, predominava um modelo tendencialmente matriarcal, já que se ignoraria a própria procedência paterna. Num determinado momento, os machos, pela força física, exigiram a fidelidade das fêmeas, tornando-as a sua propriedade privada, juntamente com seus filhos. A partir de então, construiu-se o conceito de patrimônio, ligado ao pai, do qual decorreu o matrimônio, no qual a mãe é a propriedade do marido. Quando eu li a primeira vez esse trecho, eu fiquei meio perdida porque eu não entendi como Marx chegou nessa conclusão. E lendo Chesterton falando sobre a pré-história, agora eu entendo um pouco. É fácil quando não se tem informações verídicas, principalmente da antiguidade, porque dependendo de quem se fala e do que se fala, você não precisa de informações verídicas. Você simplesmente fala e isso se tornará verdade. Como ele mesmo diz, o homem da caverna apresentado a nós é apenas um mito, ou melhor, uma confusão, pois o primeiro ele tem pelo menos um perfil baseado em alguma verdade. Se um homem quiser bater em uma mulher, ele certamente será um estúpido. Ele não estará agindo sobre a influência do homem das cavernas, porque não sabemos nada sobre ele, exceto algumas pinturas inofensivas e agradáveis na parede. Não tem por que associarmos tudo aquilo que acreditamos ser carnal ou animalesco com o homem das cavernas, porque não sabemos nada sobre ele. Provavelmente somos tão iguais quanto. Mais à frente, já superados os comentários sobre o evolucionismo, sobre o homem pré-histórico, nós iremos nos deparar com o seguinte pensamento: o homem não é uma criatura como as outras. Ele caminha sobre a terra como se fosse um deus, e só ele tem a capacidade de entender a semelhança e as dessemelhanças dele com as demais criaturas, dele com a natureza e assim por diante. E é através dessa capacidade de compreensão que nós temos os desenhos de renas como vestígios desse homem, apenas porque só o homem consegue olhar a rena e através desse olhar reproduzir a forma dessa rena mediante a pintura, a arte. Então, quando o homem olha ao seu redor, ele sente a necessidade de uma explicação sobre a criatura, sobre a natureza, sobre ele mesmo, porque ele é um indivíduo fora de tudo aquilo que está ao seu redor. Inicia-se nesse momento uma busca. O homem desenvolve tipos de conhecimento, seja mitos, as religiões ou a filosofia.
Os mitos constituem a primeira forma de conhecimento humano para explicar os fenômenos que se manifestam no mundo, para explicar o homem. Mas esses mitos, na verdade, é mais uma poesia, um instrumento de imaginação da realidade do que uma explicação em si. Apesar disso, como o homem ele sente essa busca pela verdade, os mitos acabam sendo passados de geração em geração. Entre os gregos, na mitologia, temos obras muito conhecidas, como Ilíada e Odisseia de Homero. Apesar da mitologia ser utilizada como precursora da religião, Chesterton acredita que ela não pode ser utilizada como alegoria. É mais uma poesia, como uma história de fantasia tipo João e Pé de Feijão. Ele diz que a mitologia é uma arte perdida, uma das poucas artes que realmente estão perdidas. Mas é uma arte. A partir disso, da mitologia, os homens começaram a agrupar vários deuses apresentados nesses mitos. Não satisfeitos com isso, começaram a sincretizar deuses e demônios, principalmente na Ásia. Isso levou os homens a ir da pura mitologia simples a um paganismo antinatural, porque apesar da mitologia ser poesia, a poesia não tem por si só a capacidade de sanar as dúvidas humanas. A mitologia ela sempre teve um espírito até mais simplista, quando comparado ao paganismo extremo que os homens foram expostos depois da junção desses deuses, desse politeísmo exacerbado. Chesterton faz até uma ilustração dizendo que as tribos canibais não comiam crianças e jovens guerreiros porque eram menos civilizados. Eles o faziam porque eram demasiadamente civilizados. Haviam acreditado em tanta coisas que cultuavam que não era natural, apenas pelo prazer de ser. Ou seja, a humanidade passou de uma mitologia simples que fala sobre a lua, sobre o sol, a natureza, para um extremo paganismo que acredita ser adequado sacrificar crianças em prol de deuses. Em Roma se estabeleceu o maior de todos os símbolos do paganismo, já que ela teve que enfrentar Cartago e sua adoração infanticida a Moleque. A luta entre a mitologia e esse paganismo hostil nos é ilustrado nas guerras púnicas. Isso abriu brecha não para a expansão do politeísmo ou do paganismo, mas do monoteísmo preservado por um determinado grupo que até então estava esquecido na história. A história do mundo se divide em duas partes. A primeira irá tratar da mente fora do tempo através das crenças imaginativas, como as lendas, os folclores, os mitos. A segunda parte é a visão do mundo através de um planejamento humano em relação à vida, tendo os filósofos o papel de estabelecer esse plano. E entre os dois grupos temos uma companhia de bárbaros, escravos e pessoas pobres que foram chamados para levar as boas novas. A partir disso, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque a Igreja de Deus fora constituída. Eu tentei ao máximo resumir de uma forma simples a primeira parte do livro. E vendo esse resumo, eu chego à conclusão de que não falei nem metade da primeira parte. Então, abre aqui a brecha para você ler e tirar suas conclusões. E se você leu, deixa seu comentário que eu gostaria de saber a sua experiência. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.